Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, esse aqui é o vídeo que inaugura a nova fase do canal Wagner Ávila, o Provocador. Aqui, nesse canal do YouTube, nós vamos publicar vídeos um pouco mais extensos, nos aprofundando um pouco mais sobre os temas da política animal e do meio ambiente. Esse primeiro vídeo eu vou tratar do caso da jaguatirica pituca, vou comparar o caso da pituca com o caso da capivara filó, do gambá emílio. Então, fique por aqui para que você não seja apenas um replicador de frases de efeito, mas que você tenha argumentos para debater esses assuntos na internet. Antes disso, eu peço que você faça a gentileza de se inscrever aqui no canal, fortalecer os nossos conteúdos, não esquecer depois de curtir, comentar, compartilhar e convidar os amigos. Eu sou Wagner Ávila, adestrador de animais há mais de 40 anos e um defensor da criação de animais de várias espécies. Nós vamos começar esse vídeo aqui assistindo a matéria da Globo News. Então preste muita atenção no que foi dito aqui. Agora uma polêmica animal aqui no Fala Brasil, a jaguatirica pituca, que foi criada como um bicho de estimação, mas acabou sendo apreendida pelo IBAMA. Vamos aos detalhes dessa história. Com poucos dias de vida, a jaguatirica pituca foi resgatada por um casal, e desde então passou a fazer parte da família. A rotina ao lado da jaguatirica era exibida nas redes sociais. Nas imagens, o animal aparece circulando tranquilamente pela fazenda, em Aruará, no estado do Pará. Nas postagens, a jaguatirica aparecia interagindo sem nenhum problema com os animais domésticos da fazenda, e até mesmo com o gado. E gostava também de ficar dentro de casa e perto das pessoas. Foi justamente por causa dessas postagens nas redes sociais que uma denúncia chegou até o IBAMA. O órgão ambiental esteve na fazenda, avaliou a situação e a jaguatirica foi apreendida. O animal foi encaminhado para o CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Brasília. Os maus-tratos se configuram pela ausência de convivência dele com outros da mesma espécie, pela convivência dele com animais domésticos, pela falta de contato dele com o seu hábitat natural, que é a floresta, e também pelo fato dele estar mal alimentado, estava abaixo do peso. O IBAMA também informou que o objetivo é introduzir a jaguatirica na natureza de forma segura. Se isso, por algum acaso, impedir que esse animal retorne para a natureza, a culpa é de quem manteve o animal nessas condições agora. E nesse caso, o IBAMA irá dirigir esse espécime para um programa de reprodução em cativeiro, para que a gente possa, no futuro, reintroduzir na floresta os filhotes dele. Bom, eu já interrompi aqui porque foram ditas coisas interessantes, né? O animal, você viu nos vídeos, o animal tinha uma vida de liberdade, interagia com vários animais, e o local onde ela foi resgatada, primeiro pelo casal Luciene e o Cleiton, e 9 meses depois foi então apreendida pelo IBAMA. É no meio da floresta amazônica. O Pará, o interiorzão lá do Pará, é floresta amazônica. Então, vocês vão ver em outros relatos, vão entender que ela tinha liberdade, que ela saía e chegava, segundo o Sr. Cleiton, a passar 2 dias fora de casa, ou seja, ela estava já começando a se virar e se embrenhar lá na floresta amazônica, então me parece que era só deixar acontecer. E o superintendente do IBAMA aqui disse que ela estava sob maus tratos. E a gente vê os vídeos ali e você não enxerga os maus tratos. Ele disse que era maus tratos porque ela não convivia com animais da mesma espécie. Está na lei isso? Eu desconheço que está isso na lei. Ele disse que ela não tinha acesso ao seu habitat natural. Não corresponde aos fatos. Me parece que ele ignorou o depoimento do Sr. Cleiton, que nós vamos assistir em seguida, dizendo que sim, ela tinha acesso à floresta e chegava a passar 2 dias sumida. Vamos continuar. O IBAMA alega ainda que a jaguatirica vivia em condições de exploração da imagem em redes sociais, o que é um desserviço para a conservação da fauna e busca normalizar um crime ambiental. De acordo com a família que realizou o resgate, Pituca foi encontrada na mata, machucada, muito debilitada e já sem as presas, e por isso passou a ser cuidada em casa. A pituca, ela sempre foi bem tratada aqui em casa, bem cuidada. Nunca houve maus tratos. Isso aí a gente tem a consciência disso, ela sempre foi bem cuidada. A família já entrou na justiça para pedir que Pituca seja devolvida. Seu Cleiton alega que a onça já vivia livremente pela região. E já estava passando 2 dias fora de casa, né, no habitat natural dela. Aqui na fazenda, aqui 360 graus ao redor da fazenda, floresta amazônica, né, floresta intacta. Então, aqui é o habitat dela, né. Olha só, então, reforçou o que eu disse, né? O Sr. Cleiton falou, aqui onde nós vivemos é floresta amazônica e a pituca saía, passava 2 dias fora. Então, não faz sentido, na minha opinião, não sei a opinião de vocês, mas se você tirar a pituca daquela condição ali e levar ela para Brasília e colocar ela dentro de um CETAS, e aí o superintendente do IBAMA diz o seguinte, olha, se ela não tiver condições de voltar para a natureza, ela vai para um programa de reprodução para que os seus filhotes sejam reintroduzidos. Percebe que há uma certa incoerência nisso? Ela estava lá, ela entrava na floresta, voltava, ela poderia em algum momento encontrar um macho lá, entrar e não voltar mais, né? E ter os seus filhotes lá no meio do mato e ficar por lá, mas
Esse processo foi interrompido e ela foi levada, então, para Brasília, a não sei quantos quilômetros de distância, centenas, talvez até milhares de quilômetros de distância do seu habitat natural. Vamos ouvir mais um pouquinho. A jaguatirica é um animal que aparece em vários tipos de biomas por todo o país. Possui hábitos noturnos e tem porte médio, com até 50 centímetros e pesa entre 8 e 15 quilos. Isso é legal. Pesa entre 8 e 15 quilos. E o IBAMA, o superintendente do IBAMA, disse que ela foi mal alimentada e que ela chegou muito abaixo do peso. Entre 8 e 15 quilos. Não, veja bem que de 8 para 15 quilos tem quase que 50% de janela. E a gente vê pelos vídeos que ela estava em excelentes condições. Então dizer que ela estava subnutrida não bate, né? E depois eu vou mostrar para vocês que no processo foi emitido um laudo veterinário contradizendo isso. Então nós vamos falar aqui também de depoimentos do veterinário da causa, tá? Então não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, de comentar, compartilhar e convidar os amigos. Nós vamos continuar. Esta bióloga do Zoológico de São Paulo explica que é ilegal manter animais silvestres em casa, sem autorização dos órgãos ambientais, mesmo com a intenção de cuidar deles. O que é recomendável? Que esse animal silvestre que você encolheu, ou que você encontrou, que você deu essa assistência, você entre em contato direto com a autoridade ambiental ou polícia militar ambiental para que esse animal seja conduzido ao centro de triagem e receba todos os cuidados necessários. A bióloga explica ainda que pode ser perigoso ter um animal como este em casa. No caso da jaguatirica, quando ele entrar em maturidade sexual, quando ele crescer, ele muda seu comportamento. Ele pode ficar mais agressivo, ele pode machucar as pessoas. Também, segundo a bióloga, retirar a jaguatirica do convívio humano é necessário para a própria sobrevivência do animal. Até a forma de alimentar, como a gente trabalha com a questão de saúde do animal é importante. Então, são as pessoas especializadas, veterinários especializados em animais silvestres, que de fato vão dar toda essa assistência. Um apelo que eu faço às autoridades envolvidas no caso, que analise o caso, né, pensando no bem-estar do animal, na liberdade do animal, né, que é o mais importante. Observe que quem faz os comentários aí é uma bióloga que está no Zoológico de São Paulo. Ó. Eu adoro o Zoológico de São Paulo, sou fã do Zoológico de São Paulo. Foi a minha visita no Zoológico de São Paulo aos 7 anos de idade. Olha só um animal aqui, uma pantera preta. A minha visita no Zoológico de São Paulo foi o que me estimulou a estudar sobre os animais, a ser um estudioso. Eu sou um estudioso da fauna, principalmente da fauna brasileira. E foi lá que despertou, aos 7 anos de idade, lá olhando para o elefante, me lembro disso e falei, poxa, isso é muito legal. E aí fui cada vez me aproximando mais desses fatos, dessa paixão. A veterinária, ela está num zoológico. Ela está dizendo, olha, o animal tem que ser entregue aos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais recebem esses animais, em tese, reabilitam e soltam. O que não é possível soltar vão para os zoológicos ou vão para criadouros comerciais ou criadouros conservacionistas. Se vão para criadouros comerciais, eles são vendidos os filhotes que viram pet. É o que acontece, inclusive, com a jaguatirica. Eu tenho meu amigo André Poloni, que tem uma jaguatirica que ele recebeu de um criadouro comercial. Então ele tem ali um animal legalizado, tudo certinho, que é o animal de estimação dele. E devidamente cuidado, não tem problema algum, né? Então a bióloga aí, ela está trabalhando com conjecturas, com possibilidades, né? Não é uma regra. O animal depois vai crescer, vai ter maturidade sexual e vai ficar um bicho violento e vai matar as pessoas. Isso não é um fato, né? Muita gente não sabe, mas o Zoológico de São Paulo, ele tem ali, na zona sul de São Paulo, ali perto do Jabaquara, os seus recintos de exposição, mas ele tem lá em Sorocaba uma fazenda com muitos animais, com uma estrutura gigantesca que não é possível a gente visitar, porque lá tem inclusive o projeto de reprodução do gato maracajá. Então pode ser que a Pituca vá para algum projeto de algum zoológico que vá reintroduzir os filhotes. Mas houve aí uma quebra então do processo de reabilitação que estava ali no local. O que também muita gente não sabe, essa bióloga provavelmente não se atentou aos fatos, é que a Pituca morava numa fazenda lá com a Luciene e com o Sr. Clayton, muito longe de qualquer posto do IBAMA. E aí, se você comunicar para o IBAMA, provavelmente o IBAMA não vai lá, até porque o IBAMA trabalha com demanda. Então recebe lá 200 ligações por dia. E olha, estou vendo que tem o meu vizinho aqui que tem papagaio, estou vendo um vizinho que catou um gambá para cuidar, o outro não sei o quê. Como é que eles escolhem isso? Me parece que eles escolhem pelo número de seguidores que tem o denunciado. E aí, eu quero mostrar para vocês mais um vídeo muito interessante. Você sabia que até um tempo atrás era possível você ter um jacaré de animal de estimação? Pra ser um pouco mais claro, era possível você comprar um jacaré legalmente, assim como hoje em dia você pode comprar alguns exóticos e silvestres. E o que é muito peculiar é que hoje em dia você não pode mais tê-lo como animal de estimação, porém, você pode consumir a carne dele. Existem fazendas autorizadas de carne de jacaré aqui no Brasil. O consumo da mesma vem se tornando cada vez mais popular. E esse é um dos animais que mais me fascinam. Desde que eu tive o primeiro contato há anos atrás, lá na casa do André, eu fiquei encantada. Ele é uma das poucas pessoas que tem o privilégio de ter um animal incrível como esse desde a época que eles eram permitidos. Claro que é um animal que requer todo um manejo,
conhecimento para você não levar umas mordidas, além de um recinto apropriado, porque eles vão crescer. Mas é um animal fascinante e quem sabe um dia a gente não possa voltar a criá-los e não apenas a consumi-los. Bom, essa aí é a Diana Duarte. Ela tem serpentes como animais de estimação vindos de criadouros comerciais e ela está aí na casa do André Poloni, que tem uma jaguatirica como animal de estimação. E ele tem vários animais silvestres vindos de criadouros comerciais que ele cuida como animal de estimação. Ele é, na minha opinião, o melhor adestrador do Brasil e cuida desses animais com muita destreza, com muito amor e tem um resultado ali de um relacionamento fantástico. Então, vale a pena seguir aí o André e vale a pena também seguir o perfil da Diana Duarte. Agora, saiu também uma matéria na BBC e eu vou ler um pouquinho sobre a matéria da BBC. A matéria é muito extensa, então eu vou ler alguns trechos. Bom, de cara a manchete, né? Os influencers que ganham fama exibindo animais selvagens como pets. Bom, eles já mudaram aqui, não é silvestre, é selvagem. A imprensa gosta de uma ideologia, né? Então eles dão uma mudada assim, né, no texto para atingir o objetivo deles. Bom, o influencer digital Agenor Tupinambá, de 25 anos, ganhou a atenção do país em 2023 quando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, decidiu apreender uma capivara criada por ele como pet, a Filó. A apreensão aconteceu à época porque, segundo o Instituto, o animal estaria sendo exibido indevidamente nas redes sociais e criado em condições inadequadas. Para o IBAMA, ele adquiriu seguidores expondo sistematicamente a fauna silvestre em seus perfis de forma irregular, sem licença ambiental para a atividade. Bom, o Tupinambá abriu um processo em que requereu a guarda da capivara e ganhou, e Filó continua com ele até hoje e ele continua exibindo o Filó. O juiz disse na decisão que o animal vive em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta e que não é a Filó que mora na casa de Agenor, é o autor, o Agenor Tupinambá, que vive na floresta. Bom, vale a pena ler a matéria aqui da BBC Brasil. E aí tem uma série de coisas interessantes, assim, fala, né, que não pode mostrar os animais nas redes sociais e eu não consegui encontrar na lei e o advogado da Pituca comentou, fez um comentário lá na publicação. Mas aqui na matéria as pessoas dizem que, olha, eu ganhei notoriedade pelo que eu fazia, pelo meu estilo de vida e o animal entrou na minha vida e fez diferença, mas eu nunca... assim, o cara não pegou e fez um vídeo editado sobre aquele animal e patrocinou, nada disso. Foi uma coisa que aconteceu na vida dele, né? Tem umas coisas assim, isso gera curtida? Para Bruno Campos Ramos, agente ambiental, federal e chefe substituto do Núcleo de Fauna de Proteção Ambiental IBAMA, as redes sociais se tornaram uma nova fonte de lucro para fomentar o tráfico. Olha, isso aí é muito delicado. Eles afirmam, mas não provam, né? Afirmam, mas não tem um estudo estatístico, né? Então, falam assim, por exemplo, que a exposição de macacos gerou muitas apreensões de macacos, mas não falam quantas apreensões. O que são muitas? Porque, olha só, eu recebi um relatório do IBAMA e só no CETAS de Brasília ele recebeu mais de 30 mil animais. Esses animais são animais de várias origens. Você tem uma queimada, ela gera um monte de vítimas lá, as pessoas começam a pegar animais, salvar animais e levar para o IBAMA. Nos últimos 2-3 anos, o Brasil teve recordes de incêndios florestais. Então, eu imagino que realmente, nos últimos 2 anos, o recebimento de animais deva bater recordes. Lá em Brasília, tem mais de 6 mil animais, segundo esse relatório do IBAMA, em reabilitação. Será que eles têm condições de cuidar desses animais? Eu fico me perguntando isso. Seropédica, segundo esse relatório, reabilitou e soltou 70% dos seus animais, que também beiram aí a 40 mil animais. Porém, o Ministério Público acabou de interditar a Seropédica, dizendo que não tem condições mínimas de manter esses animais. Se não me engano, são 8 mil animais hoje, segundo esse relatório, que estão em reabilitação em Seropédica. Isso não é verdade, né? Isso aí foi uma manipulação, foi uma fraude, né? Tudo, vamos dizer assim, não vou acusar, mas vou dizer assim, tudo me leva a crer que foi uma fraude, né? É só a gente pensar um pouquinho, os caras têm milhares de animais em reabilitação, diz que reabilita e solta mais de 70% dos animais, porém, vai ao Ministério Público lá e diz que os caras não têm condições de manutenção básica, mínima, bem-estar mínimo. Então, não é verdade, né? Agora, ao invés de ler essa matéria toda, eu sugiro que vocês pesquisem essa matéria, eu vou ler o comentário que fez o Dr. Evandro, que é o advogado da Pituca. Abre aspas. Mais uma mensagem
com as mentiras e enganos de costumes. A legislação proíbe, aspas em aspas, né, explorar ou fazer uso comercial de imagem do animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abusos ou maus tratos. Preste atenção. O próprio Poder Judiciário possui várias ordens permitindo manter imagens de mera interação carinhosa com animais silvestres, coisa que não configura crime algum. E as redes sociais proíbem imagens de danos físicos e maus tratos a animais e não a interação normal com eles. Ou seja, se você estiver judiando de um animal lá e você postar na rede social, a própria plataforma lá derruba o seu vídeo, né? A legislação, continuando aqui o que diz o Dr. Evandro, a legislação ambiental não define nem o que é cativeiro, nem o que é abuso, nem o que é maus tratos. Por definição, cativeiro é aprisionamento, confinamento, cárcere. Já abuso é o uso excessivo e prejudicial. E maus tratos são atos que provocam dor ou sofrimento. Não é aceitável ir além disso na interpretação dos termos da lei. O que ele está dizendo? Eles estão dizendo ali que o animal é abusado. Como que o animal é abusado? Usam abusivamente a imagem. Mas se você filma um animal e você mostra na rede social, isso é maus tratos? Um animal que está solto na casa, que passa 2 dias na floresta, ele está em cárcere? Ele está encarcerado? Ele está confinado? Parece que não, né? Continuando aqui. Agora, ficam repetindo para a imprensa essa mentira de que a jaguatirica era desnutrida, o que foi desmentido por laudo técnico de veterinária especialista, porque é só isso que sobrou para falar, por ser uma coisa difícil de comprovar, já que a história de cativeiro e maus tratos é desmentida pelos próprios vídeos da Pituca. O IBAMA, segundo o Dr. Evandro, é extremamente desonesto em suas manifestações e joga muito sujo. Agora querem aparecer como coitados e perseguidos, mas estamos desmentindo tudo isso no processo da Pituca. Ele está falando isso porque naquela matéria da BBC tem uma declaração de que as pessoas estão fazendo ameaças aos funcionários do IBAMA. Então, gente, para de lá xingar os caras e ameaçar de bater nos caras, ameaça de morte. Isso é crime, tá, gente? Isso é crime. Principalmente se for contra um funcionário público, tá bom? No exercício da sua função. Então, não façam isso. Deixem que a lei se incumbe de fazer a coisa acontecer. Continuando aqui o depoimento do Dr. Evandro. Outra palhaçada é essa visão de que mostrar interações com animais silvestres estimula o tráfico de animais. Ora, cabe ao IBAMA combater o tráfico de animais, assim como cabe a ele combater a ocupação da Amazônia por traficantes e o desmatamento ilegal feito por garimpeiros. Já falei sobre isso, já. Mas o IBAMA não diz que os usuários de drogas estão estimulando o tráfico na Amazônia, nem que as propagandas de joalherias estão estimulando o garimpo ilegal, porque fazem todo mundo querer alguma coisa de ouro, mas as pessoas com animais estão estimulando o tráfico de animais, porque fazem as pessoas quererem um animal. Que visão mais idiota, e a imprensa compra isso, encerra o Dr. Evandro. Olha, eu concordo com ele 99%. Eu mostro os meus animais aqui, eu tenho 10 espécies de animais silvestres, talvez menos, talvez mais, porque eu também tenho animais domésticos, né? Tenho gato, tenho cachorro, tenho galinha da Angola, bom, enfim. E tenho 5 espécies de corujas, são animais da nossa fauna que eu adquiri em criadouros comerciais, tudo legalizado. E quando eu trago as corujas aqui, as pessoas adoram e ficam querendo saber onde é que compra, qual é o criadouro. E eu falo para elas, olha, você sabe que a coruja come rato? Mas não posso dar filé mignon? Não. Posso dar salmão? Não, você tem que dar rato. E para você treinar, você quer treinar, né? Você quer fazer que nem eu faço aqui, solta, voa, chama, volta. Então você tem que cortar o ratinho e dar em pedacinho como petisco. As pessoas desistem de ter coruja. Então, a informação, não é possível que mudamos tanto os nossos conceitos que hoje você informar uma pessoa é negativo. Então, a Lu, ela mostrou, olha, eu moro aqui na floresta amazônica e aparece animal aqui precisando de ajuda de tudo quanto é tipo. Vai procurar ajuda dos órgãos ambientais, não tem essa ajuda e acaba improvisando. E foi o que ela fez. Cuidou daquele animal que está em excelente estado de saúde, né? Tem um laudo veterinário ali dizendo, olha, o animal está bem, né, meu? Eles mesmos disseram que o animal pode pesar entre 8 e 15 quilos. Então qual é o parâmetro para dizer que o animal está magro, está pequeno? Isso é uma forçação de barra, na minha opinião. Bom, vale lembrar aqui que o juiz, lá no caso da capivara, disse o seguinte, olha, ela está em plena harmonia, está vivendo bem, e é o tupinambá
e ao Agenor, que está vivendo no habitat dela, e no caso aí da Luciene e do Cleiton, eu entendo que é a mesmíssima situação, eles é que estão vivendo no meio da floresta e vão conviver com outras espécies, isso aí não deve ter sido a primeira vez e nem será a última. E aí, eu concordo ali com a declaração do Dr. Evandro, o IBAMA tem que cuidar do nosso país, das nossas florestas, o Acre está completamente tomado, aí eu vi notícias gravíssimas que o tráfico, o crime organizado tomando conta do Acre, os recordes de queimadas, então isso aí é extremo. Vocês acham que morre mais animal sendo traficado ou animal sendo incinerado nos recordes de incêndios florestais? Bom, deixa aí seu comentário. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e convidar os amigos. E aí, o vídeo fica um pouquinho longo, mas você veja quantas informações a gente consegue trazer aqui e você pode, né, refletir. Afinal, eu sou provocador e eu quero provocar a sua reflexão, as suas ideias, a sua vontade de estudar e conhecer mais sobre o assunto. E a hora que você for debater na internet, você tem argumentos, tá bom? Eu fico por aqui e agradeço a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho e que Deus nos abençoe e nos ilumine. E até a próxima.